Bem, então continuando aqui a filosofia de Spinoza, né? Nós acabamos de ver a definição de Deus de Spinoza. No entanto, falta muita coisa ainda, né? A gente tem que lembrar que o título do livro de Spinoza é Ética. Ética sobre a demonstração geométrica. Isso significa dizer que o objeto principal do livro é explicar como funcionam as ações humanas, porque falar de ética é falar das ações humanas, né? Então, como falar dos homens? Para a gente entender os homens, a gente tem que lembrar o seguinte: os seres humanos, assim como eu e vocês, os seres humanos são modos de Deus. São coisas que existem dentro de Deus. Então, se Deus é o conjunto de todas as coisas, cada coisa, ou seja, cada modo de Deus, né, existe aqui dentro. E o homem é um dos modos de Deus. O homem é um dos modos de existência de Deus, né? Então, qual é a primeira característica das coisas que existem em Deus, dos modos de Deus? A primeira característica é, obviamente, essas coisas não têm liberdade. Não têm liberdade. Então, no primeiro momento, essa é a primeira interpretação. Por quê? Porque liberdade foi definido por Spinoza como a característica do ser que age por si mesmo sem ser determinado ou coagido por outra coisa. Deus é a substância única livre, porque não existe nada fora de Deus, portanto Deus não é coagido por nada, não é determinado por nada. Agora vejam as coisas que estão dentro de Deus. As coisas dentro de Deus, olha só, elas sim. Não existe uma coisa isolada dentro de Deus. Qualquer coisa que existe dentro de Deus, que foi produzido por Deus, qualquer coisa que existe dentro de Deus, está no encontro de uma outra coisa, portanto é determinado por aquilo, né? Olha, eu de fato não sou livre, porque vira e mexe na minha vida eu sou determinado por alguma coisa. Eu sou determinado pela iluminação que vem da luz, eu sou determinado pelo frio que entrou pela porta que está aberta, eu sou determinado pela câmera do celular, né? Eu sou determinado pelo líquido que eu preciso de beber para matar minha sede. Em outras palavras, sempre tem alguma coisa junto de mim, dentro de Deus, que me determina de algum modo, né? Então tudo que existe dentro de Deus é sempre determinado por alguma coisa, né? Então uma coisa é determinada por outra, essa outra coisa é determinada por outra, e assim sucessivamente, é uma cadeia infinita. Então, na verdade, o que é Deus? Na verdade, Deus é um conjunto de todas as coisas que se relacionam por uma cadeia infinita de causa e efeito, por uma cadeia infinita de determinações, né? Ó, o coelho come a cenoura. A cenoura existe porque alguma coisa foi plantada na terra, que deu origem à cenoura. A terra existe por uma outra coisa, o nutriente da terra por outra coisa, e assim por diante. Então tudo que existe dentro de Deus é, na verdade, determinado, sempre determinado, portanto nunca é livre, nem o homem. Então, quando você olha para o homem, dentro dessas definições que o Spinoza traçou na sua filosofia, como básico da sua filosofia, já dá para entender que nenhum homem é livre. O único ser livre existente é Deus. Não existe outra coisa livre. E tem um outro detalhe. Tudo que acontece dentro de Deus acontece de forma necessária, acontece do jeito que tem que acontecer. Chamo de novo a atenção para isso. É muito importante entender isso. Quando eu digo que tudo que acontece dentro de Deus acontece de forma necessária, é porque o único momento que existe é o presente. Então o que é o presente? Aquilo que está acontecendo agora. Se está acontecendo agora, não tem como acontecer de outro jeito. Então tudo acontece de forma necessária, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Porque no final das contas, tudo é determinado por Deus, que é o único ser livre existente. Percebem? Essa ideia é esquisita porque nós estamos acostumados com o viés das religiões judaico-cristãs, que vão dizer que o homem, tem o livre-arbítrio, tem liberdade, o homem escolhe pela sua vontade. Em Spinoza não é assim. Em Spinoza, tudo que ocorre dentro de Deus acontece porque Deus quis. Em outras palavras, tudo que acontece dentro de Deus é determinado por um outro acontecimento, que é determinado por outro, que é determinado por outro, numa cadeia infinita de causa e efeito. Então, uma coisa que existe dentro de Deus sempre existe em determinação de outra.
Então não existe nada dentro de Deus que seja livre. Só Deus, que é o conjunto de tudo, que é livre. Percebe? É difícil da gente entender isso daí, mas a gente tem que entender. Então a primeira característica do ser humano nós já temos. Ó, o homem não é livre. O homem tem as suas ações sempre determinadas por alguma outra coisa. Percebe? Então nem o homem é livre. Então é necessário decorar isso. Ó. O único ser livre existente para a filosofia de Spinoza é o próprio Deus. Ok? Pois bem, se o homem não é livre, como é que acontecem as ações humanas? Como é que acontecem as ações humanas? Ó, para a gente entender isso, a gente tem que lembrar lá do Descartes, que ele entendia que o mundo funcionava como um relógio, uma catraca gira outra, que gira outra, que gira outra, que gira outra. O Spinoza vai pensar algo parecido. Porque se cada coisa que existe em Deus é determinada por outra, dá pra gente criar essa analogia aí com as catraquinhas, né, girando umas às outras. Então quando você olha para o homem, a gente tem que pensar como se dá as ações humanas. Uma coisa nós já sabemos, ó, cada ação humana é causada por uma outra coisa que determinou o ser humano. Né? Então, para entendermos as ações humanas, né, para entender a parte ética do ser humano, é necessário lembrar disso. Ó. O homem sempre está se encontrando com uma outra coisa que existe em Deus. Vou dar um exemplo. Nesse exato momento estou vendo o celular, estou no encontro com o celular, no encontro com a xícara de café, no encontro com o livro, no encontro com o vento que entra pela porta, no encontro com a iluminação que vem da luz, no encontro com o reflexo da televisão e assim por diante. Então o ser humano, assim como qualquer outra coisa que existe em Deus, sempre está se encontrando com alguma outra coisa. E desse encontro, aquilo é determinado. Então eu sou determinado pelos meus encontros, podemos dizer assim. Então olha que interessante, Vamos tentar aqui raciocinar de maneira cartesiana para entender Spinoza. O homem sempre está se encontrando com alguma coisa. Não tem como o homem se isolar de todo o resto, porque ele sempre vai estar dentro de Deus. Então não tem como, vou lá pro cantinho de Deus para poder ficar sozinho. Não tem jeito, meu filho. Ó, você pode falar assim, porque, imagine um ser humano numa ilha deserta. Beleza, mas ele continua se encontrando com a areia da ilha, com o mar, ele se encontra com o sol, ele se encontra com a árvore. Então, não existe um cantinho no universo onde não tenha nada. Sempre tem uma outra coisa te acompanhando. É por isso que tudo que existe em Deus é determinado por outra coisa. Então, o homem vive uma vida de encontros. O homem vive uma vida de encontros. E desses encontros, o homem é sempre determinado por uma outra coisa. Esse sempre é determinado, nós vamos substituir por afetado. Então, olha só, vou melhorar a definição. O homem é um ser que está sempre sendo afetado por alguma outra coisa. Assim como todas as coisas que existem em Deus, que existem no mundo, o homem também é sempre afetado por uma outra coisa. Então vamos tentar aqui construir as nossas catraquinhas. Ó. O homem se encontra com alguma coisa, essa coisa afeta o homem. Percebem? Então o homem é sempre afetado por alguma coisa na qual ele encontrou. O que significa aí ser afetado? Significa ser influenciado, podemos dizer assim. Um afeto é isso. Um afeto é uma influência que eu recebo do mundo externo a mim. O afeto é a influência que eu recebo de alguma coisa na qual eu me encontrei. Então o homem é afetado por alguma coisa na qual ele encontrou nesse mundo que nós chamamos de Deus. E aí o que acontece? Olha que coisa interessante. Quando o homem é afetado por alguma coisa dentro daquele encontro, esse afeto produz no homem
uma paixão. Uma paixão. Então, o que são paixões? Paixões são certas emoções que carregam o nosso ser e que são provocadas por afetos que vêm dos nossos encontros. Então, olha as catraquinhas girando. Ó, estou alegre agora. Alegria é uma paixão. Da onde vem essa alegria? Essa alegria vem de um bom afeto. Alguma coisa me afetou positivamente. E esse afeto surgiu do encontro que eu tive com essa coisa. Então o homem se encontra com algo, esse algo afeta o homem, esse afeto produz uma paixão dentro do homem. E aí olha que interessante. Essa paixão vai ser a causa da ação humana. Então quando o homem age, quando o homem toma a ação, ele age movido por uma paixão. E a paixão, por sua vez, é produzida por um afeto, e o afeto, por sua vez, é produzido por um encontro. Por um encontro. Olha a minha ação, estou dando aula. Estou dando aula. Dar aula é movido pela paixão alegre de dar aula. Eu me sinto alegre quando eu dou aula. Eu me sinto feliz quando eu dou aula. Alegria e felicidade aqui é a mesma coisa para Spinoza. Percebem? Essa paixão alegre motiva eu dar aula. Só que essa paixão alegre, ela foi produzida por um afeto. Eu fui afetado por alguma coisa e um encontro que me fez ficar apaixonado por dar aulas. Então, perceba isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tudo que acontece em Deus acontece de forma necessária. O único momento que existe é o momento presente. Então o homem sempre está agindo no momento presente. Porque ele está sempre afetado no momento presente. Porque os encontros ocorrem no momento presente. Isso é muito interessante, ó. Então as nossas ações são movidas por paixões, paixões essas que são produzidas por um afeto, e o afeto é produzido por um encontro. Então podemos dizer, sem medo de errar, que viver é a arte do encontro. São os encontros que, no final das contas, motivam as nossas ações. Então a gente não é livre bosta nenhuma. Ó. A gente não é livre mesmo. Nesse sentido, Spinoza parece ter razão. Porque todas as minhas ações não nascem de mim mesmo. Elas nascem dos encontros. Eu sou sempre influenciado por uma outra coisa. Que no fundo, o que está causando isso tudo é Deus. Deus é o conjunto misterioso e infinito de influências mútuas que ocorrem no momento presente. É muito louco isso, né? Mas é uma teoria, ó, que tem uma lógica interna. Né? Apesar de eu achar uma teoria perigosa, que não cabe falar aqui por quê, mas perceba que tem uma lógica interna nisso que Spinoza está dizendo. Né? Então tudo está sempre em encontro com tudo. Ó, uma coisa sempre está se encontrando com outra coisa. Desse encontro surge um afeto. Esse afeto produz uma paixão, isso no caso dos seres humanos, e o ser humano acaba agindo. Tá? Só que tem um detalhe. Olha que interessante. Essas paixões que motivam as nossas ações são paixões sempre alegres ou tristes. Ó. Então o que motiva a nossa ação é sempre uma alegria ou uma tristeza. Mas vejam vocês, ó. Vejam vocês. Todo mundo aqui sabe que é melhor ser alegre do que ser triste. Então o que define uma alegria e o que define uma tristeza? Por que é melhor ser alegre do que ser triste? Por que a gente age melhor quando a gente é motivado por uma alegria e a gente age pior quando a gente é motivado por uma tristeza? Antes de explicar isso, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. A paixão que motiva as nossas ações, a paixão ela foi produzida por um afeto. Então um afeto bom, um afeto positivo, produz em mim alegria, eu vou agir melhor.
Um afeto ruim, um afeto negativo produz em mim tristeza e eu vou agir pior. E da onde vêm os bons afetos ou os maus afetos? Vêm dos bons encontros ou dos maus encontros. Percebe? Então, um bom encontro me afeta positivamente, esse afeto produz uma alegria e eu vou agir da melhor maneira possível, motivado por essa alegria. Mas o que define a alegria? O que define a alegria? Simples, ó. A alegria é uma paixão que nos motiva a agir. Em outras palavras, aumenta o nosso poder de ação. E a tristeza é o contrário. Ela nos desmotiva a agir. Ela diminui o nosso poder de ação. A gente vai agir motivado pela tristeza. Só que a nossa ação, ela perde potência. Então, o que aumenta a nossa potência de agir é a alegria. O que diminui a nossa potência de agir é a tristeza. Então, é por isso que é melhor ser alegre do que ser triste. Porque a gente tende a agir para nos preservar. A gente faz isso com alegria. Percebe? É o que Spinoza chama de conatos, né? Essa potência de agir, potência de perseverar na ação. Né? Agora, o que Spinoza já está querendo dizer aqui pra gente? Ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte, olha, tudo bem que eu sei que nenhum ser humano é livre em última instância, porque ele é sempre motivado por uma paixão que por sua vez é produzida por um afeto, que por sua vez é produzida no encontro. Tá, beleza, entendi. Minha catraca aqui tá girando porque outra catraca girou e provocou isso em mim, beleza. Mas o que o Spinoza está querendo dizer com esse negócio de alegria e tristeza? Está querendo dizer o seguinte, ó, por mais que o homem não seja livre, o homem que menos é preso, ou seja, que é um pouquinho mais livre, ou seja, não é livre, nenhum homem é livre, tá? Mas o homem que chega mais perto da liberdade é o homem alegre. Porque ele age mais. Porque a alegria aumenta o seu poder de ação. Cara, quando a gente tá triste, a gente não quer agir. A gente age, mas a gente não quer agir. Há uma treta ali acontecendo, um negócio esquisito acontecendo, porque a gente age sem querer agir direito. É esse o efeito da tristeza. Na alegria, não. Ó, você já age com forma afirmativa. Você fala assim, estou fazendo. Então dá uma sensação de liberdade. Mesmo que no fundo, eu saiba que eu não sou livre. Mas aumenta, ó, a potência de ação. Percebem? Agora, é óbvio que todo ser humano vai viver alegremente ou tristemente. Não vai existir um ser humano 100% triste, nem um ser humano 100% alegre. Por quê? Porque no final das contas, isso não depende muito de você. Ó. Você não é livre, não é você que escolhe isso. Ó. No fundo, as ações estão sendo determinadas por um conjunto infinito de causas e efeitos. Ó. Percebe? Não dá para você sair de Deus e olhar o funcionamento de todas as catracas. Não dá. Você está lá no meio. Então você é meio que determinado por aquilo. Então todo mundo está alegre ou está triste em algum momento da vida. Não tem jeito de escapar disso daí. As coisas acontecem de forma necessária. Só que olha que legal, olha que legal. Já dá para achar uma ética aí no meio. Que ética é essa? A ética é a seguinte, olha, a melhor maneira de agir é tentar ao máximo perdurar dentro de você a alegria e ao mesmo tempo fazer com que a tristeza venha e saia rápido. Então manter a alegria é manter o nosso poder de ação, é aumentar a nossa liberdade, é fazer com que a tristeza bata e saia. Eu vou ter um momento triste? Vou, mas olha, não é bom ficar perdurando ele. O bom é ficar perdurando a alegria de algum modo. Então qual é a dica ética que a gente já tem de cara de Spinoza? Olha, procure viver com alegria e menos com tristeza. Percebem? Isso é muito importante.
Só que tem um detalhe, o que é viver com alegria? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para viver mais com alegria e menos com a tristeza? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que entender o que está acontecendo. Se o mundo ocorre e existe do jeito que Spinoza está nos explicando, você tem que sempre lembrar isso que Spinoza está dizendo. Então, por exemplo, você tem que lembrar que o único momento que existe é o presente. Se você ficar agarrado muito ao passado, a tendência é que você seja afetado no presente da pior maneira possível, que você não está prestando atenção nas coisas. Então esse afeto ruim te produz uma tristeza. Aí lá no presente você está triste. Por quê? Porque você está agarrado ao passado. Você está agarrado por uma culpa, você está agarrado por um remorso, né? Você está agarrado por um momento alegre que não volta mais. Então se você está agarrado ao passado, você está esquecendo que o único momento que existe é o presente. Ou então você está agarrado ao futuro, criando expectativas sobre o futuro, também vai dar merda, porque você não está ligado ao presente. Não estar ligado ao presente é não prestar atenção no encontro que está acontecendo agora. E não prestar atenção no encontro que está acontecendo agora é perder a oportunidade de ser afetado positivamente pelo encontro. Você está perdendo a oportunidade de ser alegre. Você está perdendo a oportunidade de agir da melhor maneira possível agora. Agora. Então olha que interessante. O que o Spinoza está nos dando como dica ética é: vamos viver o agora. Vamos viver o agora. Percebem? Vamos supor que eu tenha, há meia hora atrás, há 50 minutos atrás, eu tenha brigado com a minha esposa. Estou muito bravo com ela. Vai pensando aí. Se eu fico agarrado a esse acontecimento que ocorreu há 50 minutos atrás, se eu estou agarrado lá, aquela tristeza do passado, ela perdura em mim agora. E aí, sabe o que eu estaria fazendo nessa aula? Dando uma aula bosta. Eu não estaria vivendo o presente conforme eu vivo. Eu não estaria dando a aula conforme eu deveria estar. Eu estou diminuindo o meu poder de ação para o agora. Então não é a melhor maneira possível de agir quando você está muito agarrado ao passado. A mesma coisa para o futuro. Caramba, não vejo a hora de que daqui a uma semana vai vir aquele festão, fazer aquele festão que chama todos os meus amigos. Se eu fico criando expectativas sobre o futuro, primeiro, eu não estou prestando atenção nos presentes que estão acontecendo, na sucessão de momentos presentes que estão acontecendo. E segundo, quando chegar a tal festa, ela nunca vai ser do tamanho da expectativa que eu criei, caramba. Então, criar perspectiva para o futuro em demasia, olha, também provoca tristeza, porque você não vê o momento presente. Percebem? Então, o que o Spinoza vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, olha só, para você viver maximamente alegre, minimamente triste, é necessário você conhecer o que está acontecendo à sua volta. E como é que você faz isso? Simples. Você vai trilhar 3 níveis de conhecimento. Então, segundo Spinoza, existem 3 níveis de conhecimento que você deve trilhar para poder ganhar essa habilidade de fazer perdurar a alegria em você e diminuir a possibilidade da tristeza. Ou, em outras palavras, ficar pouco tempo com a tristeza, aumentando o seu poder de ação. Somente quem chega no 3º nível de conhecimento consegue experimentar um pouquinho dessa liberdade. No fundo, ninguém é livre. Mas esse cara é o que mais chega perto. É o cara que chega lá no 3º nível do conhecimento. É o cara que age conforme Deus. Se Deus é o único ser livre, você pode pelo menos agir próximo daquilo que é liberdade. Então, chegar no 3º nível de conhecimento é conhecer melhor Deus. É conhecer melhor como as coisas acontecem. Então, quais são esses 3 níveis de conhecimento? O nível mais baixo, Spinoza chama de conhecimento empírico. Então, perceba que o Spinoza, como racionalista, está criticando o empirismo, porque ele bota como conhecimento mais baixo.
No segundo estágio, você tem um conhecimento racional. E no terceiro e último estágio, estágio mais elevado, você tem um conhecimento intuitivo. Somente quem chega no conhecimento intuitivo consegue, de certa forma, experimentar essa quase liberdade. Consegue, de certa forma, agir, aumentar sua potência de ação. Consegue, de certa forma, ser mais alegre, ter uma vida mais feliz. Percebe a questão? Ó, um aluno atento já deve estar percebendo que tem muita coisa no mundo de hoje que obedece à filosofia Spinoza. O viver o agora, viver intensamente, viver pela alegria. Isso é uma filosofia de Spinoza. Mas vamos aos 3 níveis de conhecimento. O primeiro nível é o nível empírico. O conhecimento é empírico. O que significa isso? É o conhecimento vindo das experiências. Está no nível do conhecimento empírico o homem que só consegue conhecer a aparência das coisas. O que eu quero dizer com isso? Ele só conhece aquilo que ele percebe de primeira, que ele percebe sem querer se aprofundar. O homem do conhecimento empírico é um homem que olha para as coisas, mas não consegue compreender a profundidade das coisas. Ele olha para os acontecimentos ocorrendo no presente, mas ele não busca as causas daqueles acontecimentos. Ele não busca entender a essência daqueles acontecimentos. Ele não busca tentar imaginar o efeito daqueles acontecimentos. Não. Ele simplesmente olha como as coisas são apenas pelas suas aparências e não procura entender a profundidade do que está acontecendo. Olha, esse camarada que está nesse nível básico de conhecimento, que é o nível empírico, é um camarada que ele é afetado de maneira extremamente passiva pelas outras coisas. Então esse nível de conhecimento empírico é o nível passivo de conhecimento. Por que passivo? Porque o cara não tem um poder de ação. Ele é mais influenciado pelas coisas do que influencia as coisas. Esse é o nível mais básico. Percebe? Ó, um cara que está muito ligado ao passado ou muito ligado ao futuro, ele está nesse nível de conhecimento, tá? Porque não prestando atenção como se deveria prestar atenção no presente, ele então passa a ser passivo em relação aos encontros presentes. Ele é muito mais coagido do que age. Ele é muito menos livre. Ele é extremamente passivo nesse sentido. Percebe a questão? Ó, eu tô lá ligado ao passado, então as coisas estão acontecendo aqui no presente, me movimentando e eu não tô nem percebendo. Eu sou passivo frente a essa situação. Esse é o nível de conhecimento empírico. Acima do nível de conhecimento empírico é o conhecimento racional. Como o próprio nome diz, é o conhecimento no qual eu uso a minha inteligência para tentar compreender a essência do que está acontecendo agora. Para tentar compreender as causas das coisas que estão ocorrendo agora. O conhecimento racional, que é o segundo nível, um nível bem mais evoluído, é um nível no qual eu estou conhecendo de fato as coisas. É óbvio que eu já não estou num momento passivo. Ó. Esse conhecimento racional já é um conhecimento que ativo. Porque eu estou acionando a minha inteligência para que de maneira ativa eu possa compreender o que está acontecendo. Né? Isso aí significa um outro nível de conhecimento, um estágio bem mais evoluído do que o conhecimento empírico passivo. E o terceiro nível é o conhecimento intuitivo. Depois que eu compreendi bastante as coisas, olha, eu agora estou no nível criativo. Não é só ativo, agora é criativo. O que isso significa? Eu agora influencio mais as coisas do que sou influenciado por elas. Eu agora tenho um poder de ação muito maior, porque eu estou contribuindo com os acontecimentos. Seria a forma criativa. Eu estou criando muito mais. Ó. Vou tentar aqui pegar alguns exemplos para a gente entender isso. Ó,
né? Vou pegar alguns exemplos. Ó, vamos imaginar aqui uma situação bem trágica, um encontro ruim, né? Um encontro ruim. Vamos supor que eu vou deixar o exemplo para a próxima aula, porque já vai bater aqui o tempo, tá joia? Então, na nossa terceira aula, eu falo dos exemplos sobre os níveis de conhecimento. Até mais. Então, vamos tentar aqui traçar alguns exemplos sobre os níveis de conhecimento, né? Imagine um encontro muito ruim. Ó. Um encontro ruim produz um afeto ruim, negativo, produz em mim uma paixão triste. E a paixão triste diminui a minha potência de agir. Vamos supor que o encontro seja o seguinte, ó, eu tenho apego, a minha namorada me traindo com o meu melhor amigo. Ó. Nossa Senhora, é um encontro horrível, horroroso. É óbvio que isso vai produzir em mim uma tristeza. Percebe? É óbvio que vai produzir isso em mim uma tristeza. E por algum momento eu vou ser determinado por aquela tristeza. O camarada do conhecimento empírico, que é o nível mais baixo de conhecimento que tem, esse camarada ele vai sofrer em demasia com aquilo. Por quê? Porque ele ainda não compreendeu que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Então ele sofre com aquilo. O que vai acontecer? Vai passar o tempo, ele vai ficar remoendo aquele encontro. Ele vai ficar remoendo aquele encontro. Então o que acontece? Ele não está enxergando o presente. Os momentos presentes vão se sucedendo e ele não vai enxergar no momento presente as coisas que estão acontecendo. Então ele vai ficando cada vez mais passivo na sua vida. Os encontros vão afetando ele cada vez mais e ele vai diminuindo cada vez mais sua potência de ação. Ó, pode passar o amor da vida dele na frente dele que ele não enxerga. Percebem? A vida é que vai levando ele não mais leva a vida. Porque ele está agarrado ao passado, ele sofreu muito com aquilo, ele sentiu muito com aquilo empiricamente. Então ele é passivo frente à situação. Ele vai fazer perdurar a tristeza dentro dele, diminuindo o seu poder de ação nos momentos sucessivos. Agora imagine o mesmo acontecimento no nível racional. Ó. No nível racional, o que o cara vai fazer? Ele vai se esforçar racionalmente para entender o que aconteceu. Caramba, não tem jeito. Fazer o quê? A minha namorada se apaixonou pelo meu melhor amigo. Pô, mas também, né? Eu não dava atenção para ela. Pô, mas também, né? Caramba, eu não tinha observado aquilo outro. Ou seja, o cara vai começar a procurar as razões. Ele vai usar o raciocínio, a inteligência para procurar o porquê que aquilo aconteceu. Quando ele achar o porquê, a tendência é ele esquecer aquilo mais rápido, ó. E voltar a ter um poder de ação maior nos momentos presentes que vão vir e vão se sucedendo. Percebe a questão? Agora, no estágio do conhecimento intuitivo, criativo, olha, cara, o cara vai entender aquilo rapidinho e já vai partir para outra. Ou seja, ele vai viver os momentos presentes sucessivos e ele vai criar mecanismos para otimizar os seus novos encontros, ao ponto de achar mais rápido um novo amor. É o nível intuitivo, o nível criativo. Percebe a questão? Um outro exemplo interessante, né? Uma vez eu vi num documentário uma entrevista com os criadores daquele desenho South Park, naqueles bonequinhos que ficam xingando o tempo todo. Acho que passa na MTV. Passa no Comedy Central também. Vocês já devem ter visto, né? South Park. Eu vi uma entrevista deles muito interessante. Eles falaram o seguinte, ó. Eu vou tentar traduzir aqui a entrevista que eles deram, já usando os 3 níveis de conhecimento Spinoza. Porque na hora que eu vi a entrevista, eu falei, caramba, parece. Olha que interessante. Nível empírico, conhecimento mais baixo que existe, né? Eles, os criadores do South Park, na entrevista, disseram que quando eram menores, quando eram adolescentes estudando na escola, né, no nosso ensino médio, eles sofriam bullying de maneira descarada. Então eles sofriam calado o bullying. Nível de conhecimento empírico, ó.
nível de conhecimento empírico. Eles sofriam calado bullying, então eles apanhavam, eram sacaneados, assim, em demasia, e eles sofriam com aquilo e entravam em depressão, eles ficavam fechados, eles eram nerds sacaneados por pessoas mais descoladas, podemos dizer assim, então eles sofriam com aquilo. No nível empírico, é o nível apenas do sentimento, é o nível passivo, então eles sofriam com aquilo passivamente. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo, eles começaram a tentar entender por que todo mundo sacaneava eles. Eles falaram, ah, tá, eles estão sacaneando a gente em demasia porque no fundo, eles sentem o fato de que a gente é mais inteligente do que eles. Caramba, nós tiramos as melhores notas. Então o que está motivando a conduta deles é uma espécie de inveja. Opa, estou entendendo por que eles estão me sacaneando. Ó, nesse nível de entendimento, que é o conhecimento racional, já é um nível mais ativo. Porque eles ativaram a inteligência deles para entender tudo melhor. Ó, e aí a tristeza vai sumindo. Ó. A tristeza vai saindo do ser do cara. O cara já vai se preparando para agir. E aí chega o nível intuitivo. O que eles fizeram no nível intuitivo? Depois de entender o que estava acontecendo, falaram, ah, é isso? O que eles fizeram? Transmutaram aqueles encontros negativos em algo positivo, de maneira criativa. Eles criaram o South Park, baseado em quê? Naquilo que eles sofriam, né, nas suas histórias dentro da escola. Converter algo ruim em algo bom. Converter uma tristeza em alegria. Ó. Percebem? É uma ética Spinoza. Eu fiz uma interpretação da narrativa de vida deles pela ética de Spinoza. É meio forçada, vai, mas dá para entender. É didático para vocês entenderem os 3 níveis de conhecimento. Eu tive um professor na faculdade, que ele explicava Spinoza, esses 3 níveis de conhecimento, de um jeito interessante. Ele dizia o seguinte, ó, imagine que Deus é um mar, um oceano, e cada ser humano é uma gota de água nesse oceano. Cada gota de água é um modo de Deus. Ó. Aí ele diz o seguinte, ó, no nível empírico, que é o nível mais baixo, é o nível mais passivo, os ventos batem para lá, batem para cá, formam as ondas e eu, como gota d'água, vou para lá e vou para cá conforme os ventos determinam. Nível passivo, nível empírico. Eu só sinto as coisas e as coisas passam e vão. Percebem? No nível racional, o que eu faço? Eu, como gota d'água, vou para a crista da onda, tentar olhar as coisas de cima, tentar entender melhor a causa da onda, tentar entender melhor o mecanismo de causas que proporcionaram aquele momento presente, aquele encontro. Então eu sou uma gota d'água que vai para a crista da onda olhar de tudo do alto. E o nível intuitivo, o nível criativo, é quando eu, como gota d'água, ajudo a formar a onda de maneira criativa. Eu produzo alguma coisa. A minha ação tem produção, eu estou contribuindo com Deus, com a produção divina. Percebem? Então é assim que se estruturam os 3 níveis de conhecimento. Não vou alongar, porque eu já fiz 2 vídeos, já está dando 30 minutos mais 30 minutos, 1 hora, e já vai dar aqui 8 minutos, né? Então vai dar 1 hora e 8 minutos, 1 hora e 10 minutos. Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e basicamente é isso aí, o que a gente tem que entender dessa parte ética de Spinoza, tá joia? Semana que vem eu vou ver se eu trato a questão política, eu vou ver se é necessário, né? Vamos ver como está no edital dos vestibulares, vou ver se é necessário a gente trabalhar a questão política e religiosa em Spinoza. Não sendo necessário, aí sim a gente começa um outro filósofo. Tá ok? Até mais, fiquem com Deus.